Vamos entender melhor essas mudanças na relação dos brasileiros com a fé e a religiosidade, com a antropóloga e historiadora de religiões, Lídice Meyer. Tudo bem, Lídice? Bem-vinda ao nosso Agora CNN, plantão de sábado. A gente viu que o número de evangélicos cresceu, mas o crescimento foi menor do que o registrado nos dois censos anteriores do IBGE. Dá para explicar esse crescimento e essa desaceleração dos últimos 2 anos? Há fundamento para isso, Lídice? Sim, podemos já ter umas ideias que levam a essa desaceleração. Realmente, é a primeira vez que, desde 1960, conseguimos ver esse crescimento dos evangelhos começando a desacelerar. Isso, socialmente, pode ser explicado da seguinte forma. Sim, nos anos 80, onde ocorre a maior aceleração do crescimento dos evangélicos, há também muitas reformas, muitas alterações sociais acontecendo no Brasil. E é quando surge um movimento chamado neopentecostal, que traz toda uma teologia da prosperidade, traz toda umas, digamos assim, ofertas para uma procura que está tendo no país sobre uma possibilidade de melhorias de condições de vida, melhoria de condição social. E o pentecostalismo, principalmente o neopentecostalismo, oferecia isso, dava uma resposta, o que fez com que muitas pessoas procurassem essas igrejas. Mas, com o decorrer do tempo, também muitos foram se decepcionando com essas igrejas. Então, esse crescimento também começa a desacelerar também por causa disso, por essa decepção que começa a acontecer também com essas pessoas que buscaram inicialmente essas igrejas. Ao mesmo tempo, temos aqui também uma grande, também uma variabilidade muito grande dessas igrejas que vão surgindo cada vez mais no país. Então, com muita oferta também traz para as pessoas também uma dificuldade de se colocar, também de decidir que igrejas vão frequentar. O que precisamos lembrar é que, apesar do censo ser um censo muito importante por ser quantitativo, ter um número de pessoas, podemos dizer assim, que estão buscando esse mundo evangélico, ele não diferencia claramente o que significa ser esse mundo evangélico. Então, ali, que igrejas são essas? Muitas pessoas, talvez, né, poderiam estar nesse grupo de evangélicos, estão se colocando, talvez, em outras religiões, porque não se classificam como evangélicos, como, por exemplo, grupos mais clássicos ou tradicionais, como presbiterianos, batistas, que talvez não se vejam como um público evangélico. Então, realmente é um censo que traz um dado importante, um dado quantitativo, mas precisa ainda fazer toda uma análise qualitativa sobre esses dados para entender melhor o que é que esse censo está querendo nos dizer a respeito desse crescimento dos evangélicos. Agora, Lídice, em 40 anos, a proporção de católicos no Brasil caiu de 88, ainda segundo esses dados, 88%, para abaixo ali dos 57%, mais ou menos nessa média próxima aos 50%, um pouco mais do que isso. Dá para a gente explicar também essa queda nos católicos, o que o aumento dos evangélicos, ainda que com a desaceleração nos últimos 2 anos, tem a ver com a queda de católicos no Brasil? Uma coisa que também tem que ser observado, que da mesma forma como houve uma desaceleração desse crescimento dos evangélicos, também há uma desaceleração também da diminuição do mundo católico, dos católicos no Brasil. Porque também vem uma queda progressiva e agora começa também a desacelerar essa queda. O que mostra também que o catolicismo está recuperando também alguns fiéis que haviam também deixado a igreja, estão retornando. Outros estão, claro, ainda saindo para outras igrejas. Então, o que a gente começa a observar, na verdade, é que a tendência para o próximo censo que vamos ter é que vamos ter já uma estabilização desses números. A tendência é estabilizar, agora o crescimento dos evangélicos cada vez diminuindo um pouco mais, e o crescimento também, a perda dos fiéis da Igreja Católica também sendo cada vez menor. E acontecer uma estabilização maior desses números, porque o que era a saída dos católicos para o mundo evangélico tem diminuído bastante também,
Então, os evangélicos não estão só crescendo com o mundo católico, eles crescem também com aqueles que vêm de outras religiões, claro, mas também podemos observar que o mundo do católico tem retomado também um pouco mais do seu crescimento. Então, as duas coisas estão ligadas, com toda certeza, mas o que podemos tentar intuir daqui para frente é que essa desaceleração dos cristãos evangélicos vai se refletir também na desaceleração também da perda de fiéis na Igreja Católica. Perfeito, obrigada. Conversamos com Lídice Meyer. Ela é antropóloga e historiadora das religiões. Até uma próxima. Obrigada. Muito obrigada, que eu agradeço. Uma boa tarde para todos.